Olá, eu sou Fabiola Grimaldi e esse é o Pauta Legal. Hoje eu quero conversar sobre uma palavra que parece muito antiga, saída quase daqueles livros bem empoeirados. E essa palavra é virtude. Essa palavra ela é muito curiosa porque ela parece que ela envelhece, mas ela só envelhece na sua aparência. Porque no fundo, ela continua falando exatamente o que a gente mais procura. E para você, o que é virtude? Será que virtude é ser bonzinho? É nunca errar? É viver tentando parecer perfeito o tempo todo? Eu sinceramente acho que não. Quando eu ouço a palavra virtude, muitas vezes a gente imagina que é alguém impecável ou algo quase inalcançável. Mas a filosofia clássica entendia a virtude de um jeito muito mais humano. Aristóteles, por exemplo, dizia que virtude é um hábito, ou seja, olha só, é uma forma de viver que a gente constrói repetindo boas escolhas. Ou seja, a virtude, gente, não nasce pronta dentro de nós, não nasce pronta dentro da gente. Ela é treinada. Você quer um exemplo? A coragem, ela é uma virtude. Mas ninguém vira corajoso da noite para o dia. Assim como a honestidade, a paciência, a prudência, a justiça, dentre as outras virtudes. Todas elas vão sendo construídas nas pequenas decisões da nossa vida, no nosso dia a dia. E eu gosto muito disso porque tira a virtude daquele lugar impossível que eu não posso ser. Porque virtude não é sobre perfeição. A virtude é sobre direção. É quando a pessoa, nós, vamos aprendendo a alinhar aquilo que pensamos com o que falamos e com o que fazemos. E talvez seja por isso que as pessoas virtuosas normalmente passam aquela confiança, aquela segurança. Porque existe uma coerência nelas, Existe um hábito virtuoso. Tem outra coisa muito importante. Muitas pessoas acham que virtude é talento. Mas veja bem, a virtude não é talento. Tem gente que acha, tal pessoa nasceu boa, nasceu ruim, e aí fica confundindo isso com virtude. Mas virtude não tem nada a ver com personalidade, e sim com a prática. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, vamos imaginar que você está lá na academia e você está lá tentando fortalecer o músculo. E a prática da virtude é mais ou menos isso. Quanto mais você pratica a paciência, mais paciente você consegue ser. Quanto mais pratica honestidade, mais natural ela vai se tornando no seu dia a dia. E é claro, gente, pensando que ninguém consegue isso de forma tão perfeita o tempo todo. É importante deixar isso claro. Porque a própria ideia da virtude pressupõe justamente isso. O esforço, a consciência e o recomeço sempre. Olha, na tradição cristã existe uma ideia muito bonita de transformação interior, de que o coração humano ele pode ir amadurecendo com sua prática. E eu acho isso muito esperançoso, porque significa que a gente não está condenado a ser a nossa pior versão. A gente pode crescer, Pode aprender com a mansidão, com a empatia no mundo, por exemplo, tão agressivo. A gente pode aprender que a integridade não é normalizada com atalhos e facilidades. A gente pode aprender que a bondade não é necessariamente ser ingênuo. E virtude, no fundo, é justamente isso. É a construção diária do caráter. Não para você parecer superior ao outro, mas para viver de uma forma mais verdadeira. E talvez a pergunta que eu deixo aqui para vocês agora no final, a pergunta mais importante não seja eu sou virtuoso, mas a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: que tipo de pessoa você está se tornando com as escolhas que você repete todos os dias? Obrigada por estar aqui. Nos vemos toda quarta-feira e chega mais, porque a pauta está aberta e ela é muito legal.